Olá, amigos, bom dia, queridos amigos e irmãos. Temos nos detido cada manhã por alguns momentos na Palavra de Deus. Vamos seguindo o Evangelho de João, no capítulo 2. Vimos ontem, para aqueles que acompanharam, o primeiro sinal realizado por Jesus nas bodas de Caná, na Galileia, transformando água em vinho, o que confirmou a fé dos discípulos. Estando próxima a Páscoa, continua no capítulo 2, a partir do versículo 13, a Páscoa dos judeus, celebrando a saída do povo de Israel lá do Egito. Aquilo era significativo todo ano. Esta era a Páscoa, a comemoração da libertação do Egito. Nós vamos ver que Jesus deu uma conotação mais aprofundada à Páscoa e o objetivo do Evangelho de João vai culminando para esse ponto todo especial. Então, estando próxima a esta festa, Jesus foi para Jerusalém. E quando ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e também os cambistas assentados, Jesus ele fez um chicote com cordas e adentrou no templo com um brilho diferente em seu semblante e brandiu no ar aquele chicote, as pessoas se afastavam. Ele não agrediu ninguém fisicamente, mas havia tanta autoridade em seu semblante e que uma autoridade divina foi revelada. A divindade assumiu o controle da humanidade naquele momento e se afastaram, e Jesus repreendeu-os dizendo: vocês vendilhões, vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões, de salteadores. O que estava acontecendo? Sabemos que havia o sacrifício de animais, mas à medida que o tempo foi passando, aquele sacrifício de sangue que era típico, era simbólico, era representativo do Salvador do mundo, foi se tornando um meio de ganho. Os cambistas se prevaleciam para a troca, especialmente com mais simples, mais pobres, e os exploravam. Tornou-se um meio de ganho desonesto, vil, e aquilo indignou Jesus. Dessa forma ele os repreendeu, e quando Jesus foi empurrando aquelas mesas, derrubando moedas tilintaram ali pelo pátio do templo, até que os judeus, os líderes religiosos, tentaram retomar o controle e se dirigir a Jesus, porque Jesus havia dito: tirem essas coisas daqui. Eles disseram: que sinal você mostra? Novamente a palavra: que sinal você mostra? Nós diríamos: quem é você? Quem lhe deu autoridade para fazer isto? Você não é dono aqui do templo? Também, em outras palavras, que sinal você mostra? E aí Jesus disse: destruam este santuário e em 3 dias o levantarei. Os judeus responderam: foi edificado em 46 anos. Foram subsequentes reformas, né, que foram realizadas desde a destruição do templo lá por Nabucodonosor. Deixamos por enquanto esse aspecto, só relembrando, mas Jesus está dizendo: vocês este santuário, ele pode ser destruído, mas o santuário que foi edificado em 46 anos, Jesus disse: em 3 dias eu o levantarei. Quem é você? Mas Jesus estava se referindo ao santuário do seu corpo. O próprio apóstolo Paulo diz: o corpo, o templo do Espírito Santo, e Jesus está se referindo à sua ressurreição. Já era um anúncio da sua ressurreição. Meus queridos irmãos, quando lemos os evangelhos, é importante encontrarmos Cristo, o Messias, em cada texto, em cada versículo, em cada passagem das Escrituras, o que dá sentido para a nossa salvação. Sabe quando os discípulos entenderam aquela palavra de Jesus? Que vocês podem destruir aqui o santuário do meu corpo, mas em 3 dias o reedificarei. Entenderam quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, conforme diz o versículo 22, no final aqui deste texto das Escrituras.
e eles creram na palavra de Jesus, o anúncio da ressurreição. Queridos irmãos, Jesus quer purificar o templo da nossa alma, remover do nosso coração esse espírito ruim de avareza, de impureza, de maldade, assim como ele purificou o templo naquele dia. Vamos permitir que isso aconteça, e Jesus mostrou sinais, evidências suficientes de que ele pode nos purificar. Deus nos dê essa bênção. Tomemos este propósito, permitir que Jesus assuma o controle do templo da nossa alma, da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. Oremos. Bom Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor, pelo exemplo e pela autoridade de Jesus. Agradecemos porque Ele anunciou a vitória sobre a morte e anunciou um templo superior que é Ele próprio, a razão da adoração, a razão de existir da igreja. Abençoa-nos neste dia, que Jesus assuma o controle da nossa vida. Te rogamos por Cristo. Amém.